A situação ideal é a que visa a melhor distância, reconhecendo a vida institucional que necessita de certa estabilidade e ao mesmo tempo garantindo a expressão do sujeito. Eu sou Marcelo, eu sou psicólogo, sou especialista em direitos humanos e movimentos sociais, sou especialista em psicanálise também. Você pode não ter entendido nada do que eu acabei de falar, mas hoje a gente vai falar de processos grupais e a gente vai falar um pouquinho sobre essa frase e sobre outras questões também que são importantes para entender processos grupais. Quando a gente fala de grupos, a gente precisa entender que grupos são diversos na sociedade. A gente tem grupos religiosos, grupos políticos, família, amigos, trabalho. Todos esses ajuntamentos de pessoas para um único objetivo é chamado de grupo. E esse grupo social, esse grupo como um todo, participa de processos grupais. E a gente vai falar sobre isso aqui. Quando a gente fala de processos grupais, a gente precisa definir a diferenciação entre o sujeito e o sujeitado. São dois indivíduos que participam desses grupos. O sujeitado é aquele que se coloca abaixo das regras e abaixo de toda a imposição que é feita pelo grupo. Você deve ter pensado em algumas questões aí, você deve ter pensado em alguns grupos radicais, você deve ter pensado em algumas questões aí gritantes, que fogem um pouco até do nosso cotidiano às vezes. Mas a gente precisa pensar um pouco com mais calma. Talvez a gente esteja participando do grupo sujeitado dentro do nosso trabalho, dentro do nosso grupo de amigos ou da nossa família, com tradições. Então a gente precisa pensar bem e tentar trazer para o nosso cotidiano. E o grupo dos sujeitos são aqueles que fazem que têm um olhar crítico para com tudo o que acontece dentro dos processos grupais, fazendo com que essas pessoas, com que esses sujeitos, eles sejam pessoas pensadoras em toda essa dinâmica do grupo, todos esses processos que o grupo passa. Logicamente que o grupo dos sujeitados, eles têm medo de como vai ser o grupo sem esse conjunto de regras, sem essas normas de conduta. A gente não sabe, na verdade, como será, mas a gente sabe que não é um tanto quanto catastrófico como é relatado pelos sujeitados, né? É como quando a gente fala nesse medo todo do comunismo, né? Não, porque o comunismo vai tirar suas propriedades, você não vai ter mais casa, vai ter que comer, eu já ouvi que você vai ter que comer cachorro da rua. E calma, esse é só o nosso medo falando, e na verdade o nosso medo ele é implantado pelo próprio comandante do grupo, pela própria instituição desse grupo. Deu para entender? Não, pode ser que não seja um medo real, pode ser que esse medo seja algo participante do nosso imaginário, mas ele está ali. Mas pode ser que não aconteça. Então a gente tem que prestar atenção, mas tem que prestar muita atenção nisso. Porque nem todo medo ele é real, assim como nem toda ansiedade ela é válida, ela é entendida como um processo real da vida, mas sim talvez como a somatização de algumas situações. Então pode ser que esse medo da não vivência dentro desse grupo de regras, dessas normas de conduta, normas de convivência, isso venha a causar uma catástrofe. E na verdade pode ser que nem cause quase nada. E aí a gente então já diferenciou esses dois grupos, né? Quando a gente fala dos grupos sujeitados, né, que, lembrando, são os grupos de pessoas que se curvam diante das normas, diante das instituições. Quando a gente fala em instituições, lembrando, tá? Quando a gente fala de instituições, é importante a gente ressaltar que a instituição é o modo como esse grupo se organiza. É como se a gente tivesse aí uma liderança fantasiosa, né? Uma liderança que não existe, é só um modo de organização realmente desse grupo, tá? Então a gente precisa pensar nisso. Com relação a esses grupos sujeitados, eles abandonam todo o desejo essencial e natural deles mesmos.
E aí eles passam a desejar o desejo das instituições. Ou seja, se você um dia desejou usar roupas mais curtas ou cortar o cabelo, pintar a unha, você não deseja mais se colocando em algumas instituições, se colocando debaixo de algumas instituições, participando de alguns grupos formados por elas. E aí a gente pode colocar um ponto muito importante quando a gente realmente abandona desejos essenciais e naturais da nossa vida, é quando a gente fala, por exemplo, de capitalismo. Não quero me estender com esse assunto, porque sei que muitos de vocês pouco se interessam por isso, mas na verdade, será que o desejo essencial da maior parte da população brasileira é ter um carro popular, é ter um carro zero, ou é ter uma casa, um apartamento? Desculpem os meus cachorros ao fundo, mas eles vão estar ali, eles vão estar participando também. Será que o desejo de todo mundo é ter um iPhone, recentemente lançado, 15? Ou será que realmente esse desejo é um desejo institucional colocado pela instituição na nossa vida? Mas você pode estar dizendo, Marcelo, mas tudo bem essa pessoa desejar ter um iPhone, tudo bem essa pessoa desejar ter um carro zero. Tudo bem mesmo, não tem problema nenhum. A menos que esse desejo faça com que ela viva de maneira inapropriada ou insalubre para que esse desejo seja conquistado. Detalhe, não vamos falar de meritocracia, não vamos falar que a gente tem que correr atrás das nossas coisas, tá? Porque tem gente que corre atrás pra caramba e não consegue. Porque, historicamente, não funciona assim. E aí a gente pode pensar então que essas instituições, essas organizações grupais, elas nos aprisionam. Elas fazem com que a gente viva de um modo que a gente não quer, mas que a gente não quer inconscientemente. Tá lá dentro, tá guardado. Mas que na verdade, na naturalidade a gente quer sim um carro zero, um iPhone. Então a gente talvez precise se desapropriar desses desejos não naturais e pensar realmente quais são os nossos desejos. A gente fala também, dentro dos processos grupais, da transversalidade. Quando a gente fala de transversalidade, é o poder que esse grupo tem, que essas pessoas, que esses sujeitos, não sujeitados, esses sujeitos sabem do potencial que eles têm de mudança, disso tudo. E aí eu te pergunto, depois dessa pergunta, pausa esse vídeo e dá uma refletida. Você sabe o poder de mudança que você tem dentro da sociedade? Dentro do seu grupo? Dentro da sua realidade aí, da sua micro-realidade? Não precisa mudar a sociedade como um todo, mas só uma micro-realidade. Você sabe essa potência como um todo? Basta você tentar pensar aí um pouquinho. Bom, e aí a gente pode então pensar que a gente pode classificar dois tipos de grupos também. Os grupos democráticos e os grupos autoritários. Quando eu falo disso, vocês lembram de alguma coisa que aconteceu ali em janeiro desse ano, 2023. Uma dica, dia 8, mas enfim. Foi classificado, por exemplo, por Kurt Lewin, que é um pensador muito importante quando se fala de psicologia social, processos grupais, enfim, que o grupo democrático é o melhor a ser participado, é o mais sustentável, é o que mais se permanece, porque na verdade realmente ele tem uma relação de interdependência com o seu líder. Ele não depende totalmente, porque o líder não é o supremo chefe, mas tudo pode ser votado, tudo pode ser conversado, né? Por mais que a gente saiba que não funciona mesmo dessa forma, mas da teoria é assim que funciona. E a gente tem os grupos autoritários, os grupos autoritaristas, que realmente têm uma relação de dependência total do seu líder, fazendo com que os desejos desse líder sejam realizados. O que acaba cansando esses participantes desse grupo, porque pode ser que os desejos desse líder não sejam os desejos desse grupo, que acaba ficando inviável, né? Na minha visão, particularmente, a democracia também não é uma opção tão agradável. Não tem se mostrado tão agradável, na verdade.
Porque a gente sabe que a democracia, ela serve até certo ponto. Ela funciona até certo ponto. Porque a gente vive, na verdade, numa sociedade de controle social, onde a gente é colocado a pensar que somos seres desejantes de algo, só que na verdade a gente não deseja esse algo. É como se eu virasse para vocês e ficasse assim, um ano inteiro. Você deseja pintar o cabelo de rosa. E aí depois desse um ano inteiro, qual que vai ser seu desejo? Pintar o cabelo de rosa. Então, aonde que isso é democracia? Eu acho que na verdade a gente está sendo bem enganado, na verdade. Bom, isso é um pouco dos processos grupais. A gente precisa pensar que grupos a gente vai participar, que grupos a gente quer participar e os quais a gente está participando e como eles afetam na nossa vida, no nosso dia a dia. E repensar nossa participação neles. Então pense aí, tira um tempinho depois desse vídeo para pensar. Será que realmente a gente tem participado de grupos que beneficiam nossa existência? Será que a gente tem participado de grupos que realmente são democráticos? Eu já digo para você, eu não tenho participado de grupos que são democráticos, porque os meus desejos naturais eles têm sido bem pressionados a serem esquecidos pelo sistema ao qual a gente vive. Bom, é isso. Eu sou o Marcelo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve aí no canal, enfim, essas coisas todas que você já sabe. E manda para os amigos, manda para alguém que você sabe que vai gostar desse tema. Que é importante a gente saber. Até mais.